a vida do irmão Rodolfo. Meus irmãos, nós estamos nas quartas-feiras aqui, já há 2 semanas, e creio que a nossa jornada vai ser longa. Vamos meditar em cima de todo o livro do profeta Isaías. Esse é o nosso intuito aqui, a nossa direção do Senhor. E como eu havia falado a vocês anteriormente, o livro do profeta Isaías, por muitos, é intitulado de uma mini-bíblia, pois o livro do profeta Isaías, a semelhança da nossa Bíblia, que tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E assim como a nossa Bíblia, que é dividida em Velho e Novo Testamento, 39 livros formam o Antigo Testamento e 27 formam o Novo Testamento, o livro do profeta Isaías também tem essa divisão. E durante 39 capítulos o profeta fala acerca do julgamento de Deus, e nos 27 capítulos restantes o tema central é a salvação de Deus. Vemos isso também no Antigo e no Novo Testamento. Nós iniciamos falando no versículo 3 a respeito de que o povo de Deus não tem conhecimento dele. E nós lemos que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E nós intitulamos essa série de pregações baseadas no livro do profeta Isaías de O Verdadeiro Profeta, um verdadeiro profeta. Nós estamos vivendo épocas onde a verdade de Deus tem se tornado uma coisa relativa, onde cada igreja e cada pessoa tem a sua verdade segundo o seu ponto de vista. Mas não é para ser assim. A verdade de Deus é uma coisa absoluta, é algo imutável, é algo invariável, é algo que não pode ser alterado. Meus irmãos, nós estamos aqui no Brasil, mas mesmo no lugar mais longe do Brasil, a China, o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, mesmo as igrejas evangélicas bíblicas que se reúnem nesse lugar, elas estão debaixo do mesmo evangelho. Pois o evangelho não pode mudar de acordo com situação e circunstância, mas o evangelho de Deus, ele é algo inalterado. Mas em virtude dessas falsas profecias profetizadas por falsos profetas, nós estamos abarrotados de um falso evangelho, onde as pessoas não mais conhecem a verdade e principalmente elas têm a mentira como verdade. A Bíblia vai dizer que aonde não há profecia, o povo se corrompe. E essa é uma grande verdade. Hoje nós precisamos de verdadeiros profetas que apregoem a palavra de Deus com ousadia, como fizeram os profetas antigos, à custa da sua própria vida, como é o profeta que nós estudamos. Como os irmãos já sabem, nós comentamos isso no primeiro estudo. Segundo a tradição, o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio na época do rei Manassés, que foi um dos reis mais cruéis de Israel. E por não gostar daquilo que o profeta Isaías falava, ele mandou cerrar o profeta ao meio. Isso sim é um verdadeiro profeta. Não tem a sua vida como preciosa, mas que tem como precioso o pregar e viver a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos trazer uma mensagem que tem um nome bastante atrativo. O nome da mensagem de hoje é o convite da graça. E mesmo diante de um panorama tão difícil, sabe, como nós vimos no início do capítulo 1, o profeta está dizendo: o povo de Deus não entende a Deus. Ele continua falando, e a partir dos versículos 10 até o versículo 17, que nós meditamos na semana passada, ele vai condenar o culto hipócrita. Naquela época, na época do profeta Isaías, a semelhança dos dias de hoje, as pessoas estavam indo cultuar a Deus de uma forma hipócrita. Como isso? As pessoas buscavam a Deus com os seus lábios, mas o coração deles estava distante. E nós temos visto isso hoje em dia. Mas mesmo diante de um panorama tão ruim, por assim dizer,
o convite da graça permanece alcançado. Perdoe, meus irmãos, é que além de gastrite, esofagite, refluxo, pedra no rim, dor de dente, eu ainda estou agora com alergia, né? Graças a Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias se renovam para sempre. Amém, gente? Se alguém tiver com enfermidade ou quiser um emprestado, pode falar comigo no final de um culto, que a gente está aqui sempre à disposição dos irmãos. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar acerca desse tema, o convite da graça, pois os versículos que nós vamos ler vão nos trazer essa excelente notícia, que a misericórdia de Deus está sempre perto daqueles que têm um coração arrependido. Deus não está buscando pessoas certinhas, mas Deus está buscando pessoas que querem acertar a sua vida. Nós não somos justos aqui, nós fomos justificados. Mesmo os pecados mais graves, eles são perdoados pelo sangue de Jesus. Nenhum pecado é tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. Por isso, meus irmãos, que ao contrário de Adão e Eva, que quiseram se esconder diante de Deus, nós, cristãos, nos apresentamos com confiança diante do trono da graça, porque sabemos que não estamos vestidos com a nossa própria roupa, mas fomos vestidos com a roupa da justiça de Cristo. Por isso, meus irmãos, não tenha medo de Deus, mas tenha reverência diante dele. Tenha reverência e principalmente gratidão de um Deus que estende a sua mão, mesmo para nós, pecadores. Todos encontraram o capítulo 1 do profeta Isaías? Amém? Amém. A partir do versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão abençoada, onde a tua presença, Senhor, pode ser sentida nos quatro cantos deste lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor. Ainda te rogamos mais uma vez que o Senhor nos abra a oportunidade à palavra e nos ajude, meu Pai, a te conhecer melhor nesta noite, de uma maneira, meu Deus, que o conhecimento de Ti possa nos libertar de todo engano, de todo erro e de todo pecado que tão de perto nos assedia, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sabe, meus irmãos, é isso que a gente encontra na Bíblia e que parece uma loucura. Quando nós olhamos para o começo desse capítulo e nós vemos como o Senhor repreende duramente o seu povo, aos nossos olhos parece que Deus não mais se importa com esse povo. Ele diz: olha, vocês não entendem, até o boi e o jumento estão numa posição melhor do que vocês. Nós vemos Deus repreender os sacerdotes e dizendo: olha, vocês estão me cultuando de forma errada, eu não estou me agradando com as orações que vocês estão fazendo. E nesse panorama, o que nós esperamos muitas vezes é um julgamento e uma destruição vinda da parte de Deus. Mas o que é que nós vemos aqui? A graça. Sabe, a pregação do verdadeiro evangelho, ela precisa ter dois componentes específicos, de uma forma que a falta de um desses componentes vai fazer com que essa pregação não somente seja incompleta, como ela seja antibíblica. Uma pregação vinda da parte de Deus, uma pregação de uma igreja bíblica que vela pela palavra do Senhor, ela tem que estar sempre com, de um lado, o juízo e de outro lado, a graça.
Sabe, meus irmãos, o que nós temos visto hoje em dia são as pessoas falando somente de uma graça, aonde não existe qualquer tipo de juízo. E pelo fato das pessoas pregarem somente a graça, ou pelo menos uma graça, que nada tem de graça, mas que na verdade é a falta dela, mas as pessoas têm pregado a graça de uma forma que nós vemos um Deus que abraça a impunidade. Então as pessoas costumam dizer coisas como Deus é amor, fica tranquilo que Deus entende, olhe, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, no final das contas tudo vai dar certo. Meus irmãos, a Bíblia não nos diz isso. Sabe, a graça ela só pode ser apresentada depois do juízo. Quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós vamos trazer a mensagem do Evangelho para alguém, primeiro nós temos que falar da situação daquela pessoa diante de Deus. Primeiro nós precisamos mostrar para essa pessoa que situação perigosa ela está, como ela está em rebeldia a Deus, como o pecado dela é uma coisa extremamente grave, e como se ela não mudar o curso da sua vida, ela será destruída e lançada no inferno. À medida que você apresenta esse panorama, quando a pessoa tem uma real noção de quem ele é diante de um Deus santo, nós dizemos a mensagem da graça. Normalmente, quando você apresenta o juízo de Deus, vem uma pergunta à mente das pessoas. Isso aconteceu lá no dia de Pentecostes, como o meu irmão Rodolfo aqui louvou essa noite, esse hino que falava de Pentecostes. Naquele dia, Pedro apregoou sobre o juízo de Deus. E aquelas pessoas ficaram em um estado tal de quebrantamento, que elas foram para os apóstolos e fizeram uma pergunta: o que nós precisamos fazer então para sermos salvos? Naquele momento então os apóstolos apresentaram a graça. Eles disseram: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. Dessa forma os seus pecados serão perdoados e vocês receberão o dom do Espírito Santo da parte de Deus. Perceba, meus irmãos, como aqui nós vemos essa matemática precisa, onde o primeiro elemento a ser apresentado para o povo é o seu estado de pecado, o perigo que o pecado traz para as pessoas que estão em rebeldia a Deus. E quando essas pessoas então estão atentas em relação ao que o pecado fez com elas, nós dizemos: mas Deus entregou a vida do seu próprio filho para morrer no seu lugar, de maneira que se você agora se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo morreu em seu lugar, todos os seus pecados serão perdoados. E mais do que isso, você receberá o dom de Deus. Que dom é esse? Que presente é esse? O Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo, que vai te consolar, que vai te guiar e que vai te levar em segurança até as moradas eternas, até o céu. Meus irmãos, uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia é que a salvação não é algo que se possa perder. Infelizmente, na maioria das igrejas não se prega isso. Na maioria das igrejas se prega a salvação bem me quer, mal me quer. Você já ouviu? Bem me quer, mal me quer é aquela planta, é aquela flor, né? Uma flor que tem um monte de negócio. Você fica bem me quer, mal me quer. Bem me quer, você já viu? Aí no final você vê bem me quer. Sabe? E na maioria das igrejas, muitas pessoas vêm até aqui, às vezes, e dizem assim: olha, pastor, eu estou querendo me reconciliar com Deus. E na maioria das vezes eu deixo essa pessoa um pouco sem graça. Eu falei: e você veio para a igreja sem se reconciliar com Ele, então você está no lugar errado. Porque se reconciliar com Deus não é algo que eu faço em público, mas é algo que eu faço no meu coração. Crer em Jesus Cristo de todo o meu coração não é algo que eu faço na frente da igreja, levantando minha mão, mas é algo que eu confesso dentro de mim, e que a primeira ação exterior disso vai ser o batismo. É triste a realidade que eu pude ver em muitas igrejas que eu fui antes de conhecer propriamente o verdadeiro Evangelho, e era comum você encontrar pessoas que tinham 3, 4 anos de igreja e não eram batizados. Aí você perguntava para a pessoa: você é crente? Sou crente, graças a Deus, aceitei a Jesus já tem uns 4 anos. Eu digo: que você não se batizou por quê? Porque ainda não testificou no meu coração, ainda estou pedindo o direcionamento de Deus. Eu digo: como assim?
Sabe, o batismo é o primeiro passo que o crente dá em direção ao Senhor. Aquele que não se batizou, ele não é cristão. Ele é um simpatizante do cristianismo. Mas ele não pode se professar cristão, porque a confissão de fé do cristão é feita no ato do batismo. Mas em virtude da pregação do falso evangelho, nós estamos inseridos em uma falsa teologia que produz ao nosso redor coisas absolutamente loucas em relação à Bíblia. Como eu estou dizendo, pessoas que se dizem cristãos e não foram batizados. Como pode isso? Porque aquela pessoa acredita que ela é cristã porque algum dia ela levantou o braço e disse que aceitava Jesus. Em primeiro lugar, quando foi que Jesus pediu que você aceitasse Ele? Ele disse: eu quero que você creia em mim. Ele não disse que queria que você aceitasse Ele. Ele disse: eu quero que você creia de todo o seu coração que eu sou o Senhor, que eu sou o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso, meus irmãos, que a oportunidade da graça é algo que tem que ser feito de uma forma correta, senão a gente acaba transformando a graça de Deus em libertinagem. A gente acaba transformando a graça de Deus em um salvo-conduto para as pessoas viverem em pecado. Muitas vezes eu fui ensinado por falsos pastores que uma receita para eu me manter sempre salvo era o seguinte: depois que eu fizesse algo de errado, eu confessava Jesus como meu único e suficiente Salvador e estava tudo tranquilo. Eu falei: então quer dizer que se eu morrer antes de confessar Jesus o meu pecado e reconhecer Ele como único e suficiente Salvador, eu vou para o inferno? Aí a pessoa dizia: vai. É mesmo? Meus irmãos, por isso que é tão precioso a leitura das Sagradas Escrituras. A salvação não é algo que deixa você inseguro, mas muito pelo contrário, a salvação é algo que traz segurança para o crente. A Bíblia vai dizer que se você foi salvo pelo Senhor, Deus jamais imputará pecado sobre você. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos seus eleitos, Ele levou sobre si todos os pecados que eu pratiquei até hoje e aqueles que eu ainda vou praticar antes da minha morte. Jesus não fez uma obra pela metade, mas quando Ele estava naquela cruz, Ele disse uma frase: está consumado. Por isso nós podemos confiar na graça de Deus. Quando ela é apresentada da forma correta, ela dá para o crente algo que o falso evangelho não pode dar: é a certeza da salvação. Por isso que o Senhor nos convida à sua graça, depois de nos repreender. A repreensão sempre é necessária, antes que você apresente a graça de Deus. Vinde, esse é o convite do Senhor. Vinde, venham até mim. Nós vamos ver essa mesma palavra em Mateus capítulo 11, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe, meus irmãos, muitas vezes acusavam Jesus de aceitar a companhia dos pecadores, e a resposta de Jesus é: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Eu não vim buscar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É esse que é o papel da igreja. É esse evangelho que nós precisamos pregar a toda criatura: chamar os pecadores ao arrependimento, e não justificar os pecados dos pecadores, mas chamá-los a um arrependimento, na certeza de que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ele convida todos os cristãos a uma conversa sincera. Meus irmãos, quando Jesus teve o seu primeiro encontro com Pedro, o Evangelho nos apresenta que esse encontro se deu em uma grande pesca. O apóstolo Pedro, junto com o seu irmão André, eles eram pescadores, e eles haviam passado uma noite inteira sem pegar nada. Quando então Jesus aparece na margem, e ele diz: olhe, jogue a rede ali. A resposta de Pedro foi: Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede ao mar. E ao Pedro lançar aquela rede, veio tão grande número de peixes que quase afundou o barco.
a reação de Pedro foi uma reação extremamente correta. Pedro olhou para Jesus naquele momento e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, porque essa é a consciência que nós temos quando nos achegamos a Deus. Quando nos achegamos a Deus, é aí que de fato nós percebemos o pecador que nós somos. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz: nós não sabemos o quão mal nós somos, até com todas as nossas forças a gente tentar ser bom. Sabe, é quando nós nos achegamos para a luz que nós conseguimos enxergar o nosso estado de sujeira e podridão. Quando muitas vezes estamos vivendo em trevas, nós medimos a nossa justiça pela injustiça dos outros. Então eu olho para mim e eu olho para uma pessoa que supostamente eu creio que é pior do que eu, e eu digo: tá vendo, Deus, eu estou bem, porque pelo menos eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou estuprando, eu estou aqui, de vez em quando eu vou para a igreja, faço minhas orações, então eu sou uma pessoa boa, Deus. Mas quando você se achega diante de um Deus santo, é quando você percebe que você não é uma pessoa boa, que você percebe que você é mau. Quando você aprende sobre os preceitos e a lei de Deus, quando você enxerga a realidade que você não consegue cumpri-la, é que você então percebe a necessidade que todas as pessoas têm de um Salvador. Por isso, meus irmãos, é necessário que nos acheguemos a Deus, que nos apresentemos diante de Deus. E Ele nos diz: porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata é um vermelho sangue, por assim dizer. Ele diz: ainda que o seu pecado seja assim, seja esse vermelho carmesim, esse vermelho forte, difícil de se tirar, eles se tornarão brancos como a neve. Como isso vai acontecer? Uma mágica? Não, não foi mágica, meus irmãos, ó. Foi na cruz. Na primeira oportunidade que Jesus Cristo apareceu em público, quando Jesus Cristo ia iniciar o seu ministério aqui na terra, ele se apresentou diante de um homem que a gente conhece, e era seu primo, João Batista. João Batista, quando ele viu Jesus de longe chegando, ele disse uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, quando estava falando sobre isso, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, ele resumiu de uma maneira bastante certeira o que nós estamos lendo aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse mesmo livro, o profeta Isaías teve a visão, e ele disse: o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos apresentava um dilema antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus havia um dilema. Deus dizia que todo aquele que desrespeitasse a sua lei iria morrer. Deus dizia que ele não teria como inocente o culpado. Mas ao mesmo tempo, nesse texto do profeta Isaías, ele diz que vai perdoar o pecado. E ninguém sabia como ia acontecer. Até, meus irmãos, que nós olhamos para a cruz e vimos o nosso Salvador nela. Naquele momento percebemos o que aconteceu. Porque os nossos pecados, que são vermelhos como a escarlata, hoje em dia não mais nos afastam de Deus quando nós estamos em Cristo. Porque o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. Como está escrito no livro de Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós, Ele pregou na cruz. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, sabe o que é que a gente vê lá? A nossa conta, o nosso débito. É por isso, meus irmãos, que esses dias eu estava meditando no livro do pastor John MacArthur. E verdadeiramente, meus irmãos, nós precisamos saber diferenciar confissão de perdão.
O crente, ele não vai ser perdoado por Deus, ele já foi perdoado por Deus. Mas mesmo nós que fomos perdoados por Deus, diariamente precisamos confessar as nossas falhas. Não para que Deus nos perdoe, mas para que nós não nos sintamos sobrecarregados com ela. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos apresenta essa maravilha, onde qualquer pecador, por mais grave que tenha sido o seu pecado, se ele reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se de todo o seu coração ele crer que Cristo morreu pelos seus pecados, ele está salvo. Meus irmãos, a Bíblia, ela traz uma passagem que traz segurança aos nossos corações. Essa passagem é exatamente no momento da crucificação do Senhor Jesus, quando do seu lado havia um ladrão culpado do seu crime, mas que naquele instante, meus irmãos, e a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, quando nós lemos em um dos evangelhos, a Bíblia vai dizer que os dois ladrões estavam blasfemando contra Jesus. Os dois ladrões estavam dizendo a mesma coisa: se tu és mesmo o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Mas em um dos evangelhos é apresentada uma realidade maravilhosa, que um desses ladrões que começou blasfemando de Jesus, creu em Jesus. E ele se vira para Jesus, não mais agora para blasfemar, mas para o reconhecer como seu Senhor. E ele diz a seguinte frase: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele instante, aquele que estava blasfemando contra Jesus, mas que havia se arrependido e crido, ele ouve a seguinte assertiva do nosso mestre: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é graça. É por isso que algumas igrejas, elas ficam com medo de pregar esse evangelho. Por quê? Porque se eu pregar o evangelho da graça, como é que eu vou dominar as pessoas? Olha, meu irmão, você não está vindo para a igreja, você vai para o inferno, viu? Tem um monte de gente aqui que o Espírito Santo está me revelando que estão roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Você está achando que você que está roubando a Deus vai para o céu, é? Olha, quem não vier domingo para a igreja está arriscado do livro da vida. E a maioria das igrejas prega dessa forma, e eles não trazem esse evangelho da graça. E uma vez uma pessoa me disse isso: mas eu sei até que isso é verdade, mas se eu falar isso, aí as ovelhas vão se sentir, olha, tudo folgado. E aí eu disse para essa pessoa: mas a ovelha é sua ou é de Cristo? Cristo não disse para você tomar conta da ovelha do seu jeito. Ele disse que você tem que tomar conta das ovelhas do jeito dele. Eu não posso, à custa de manter as pessoas na igreja, apresentar para elas um falso evangelho. Meus irmãos, a Bíblia diz que as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e o seguem. Então, meus irmãos, aqueles que são ovelhas de Cristo ouvirão o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. E eles ficarão na igreja não porque eles têm medo de serem maltratados por Deus, mas eles ficarão na igreja porque eles amam a esse Deus que tanto ama a eles. Nós ficamos ao lado do Pai não porque temos medo de levar uma surra, mas porque amamos a sua companhia e nos sentimos seguros ao seu lado. É isso que o evangelho da graça nos mostra, que Deus é o nosso Pai e nos mostra que Ele é bom. Então, meus irmãos, nós não nos sentimos obrigados a estar do lado dele, mas nos sentimos agraciados pelo privilégio de estar ao lado dele. Como diz a palavra do Senhor, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Por isso esse evangelho é tão maravilhoso. E ele diz: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe, ele usa essa mesma metáfora para dizer: sim, eu sei que a situação de vocês é muito grave. Sabe, uma das coisas mais assustadoras é quando uma pessoa de repente vem até você e apresenta um pecado e você diz: ah, não tem problema não, Deus isso é bobagem, o que você fez é bobagem.
pessoa diz assim: rapaz, você não sabe o que eu fiz, eu menti. Ah, mas foi uma mentirinha ou foi uma mentirona? Se foi uma mentirinha, não tem problema não, velho. Sabe? Para justificar esse tipo de atitude totalmente antibíblica, a Igreja Católica inventou algo chamado dos 7 pecados capitais. Eu não sei decorado, mas eu sei que parece que tem negócio de gula, tem inveja, luxúria, né? Graças a Deus essas coisas eu não lembro. Mas tem. Ele inventou isso porque ele disse: olha, esses pecados aqui são capitais. Esses pecados aqui vão levar você à morte. Mas tem outros pecados que é bobagem, né? Sabe? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, fala mal de um aqui, outro ali. Meus irmãos, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que todo tipo de pecado, ainda que a gente fale um único ponto da lei, nós seremos culpados de toda a lei. Por isso, meus irmãos, quando uma pessoa diz que está pecando, ou quando uma pessoa de fato reconhece o seu pecado, nós não temos que dizer: ah não, fique tranquilo, é um pecadinho. Não, nós temos que dizer: meu irmão, o seu pecado é grande, mas a graça de Deus é maior do que ele. Por isso, confesse e deixe. É o que Paulo quis dizer quando ele falou que aquele que abundou em pecado superabundará a graça de Deus. É nesse sentido de que a graça do Senhor, ela é maior do que os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, sim, a situação do pecador diante de Deus é grave, mas ele pode confiar no Senhor, e Ele é misericordioso para nos perdoar, se de fato nos arrependermos das nossas transgressões e nos voltarmos para Ele. Em um momento muito importante para o povo judeu, foi o momento da abertura do primeiro templo que foi construído por Salomão. Eles fizeram uma festa enorme, foi o templo mais glorioso já construído. E naquela festa, o Senhor vem até aquele santuário e fala com o seu povo, e Ele diz que o seu povo iria se desviar, Ele iria trazer juízo e disciplina ao povo, mas Ele diz acerca da graça também. E Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Perceba, meus irmãos, que em momento nenhum o Senhor diz que o nosso pecado é pequeno, mas Ele diz: o seu pecado é grande, mas a graça é maior ainda. É assim que nós enxergamos, é assim que nós de fato nos colocamos diante de Deus. Por isso que somos tão gratos, porque nunca poderemos ter um coração agradecido enquanto nós não vermos, nós não enxergarmos o nosso pecado. O Senhor Jesus passou por uma situação dessa. Ele esteve na casa de um fariseu cujo nome era Simão. E quando ele estava na casa desse homem, ele tinha sido convidado para jantar. Entrou uma mulher pecadora. Essa expressão normalmente era para as pessoas que tinham uma vida de prostituição. E essa mulher pecadora, ela se abaixou e ela começou a lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Imagine a quantidade de lágrimas de uma pessoa para poder conseguir limpar o pé de alguém. E ela lavou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Aquele homem começou a pensar mal de Jesus. Ele não falou nada, ele só pensou. Mas a gente sabe que Jesus sabe de todas as coisas. E ele pensou: se esse homem verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia quem está lavando os seus pés. Jesus então faz uma pergunta. E ele diz: olhe, um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50, o outro lhe devia 5. Ele perdoou a dívida dos 2. Quem você acha que vai ser mais grato? E a resposta daquele fariseu foi uma resposta correta. Ele disse: aquele quem mais for perdoado. Então é isso, meus irmãos. Quem são as pessoas mais gratas diante de Deus? São aquelas que mais foram perdoadas. Meus irmãos, sabe quais são as pessoas que mais ficam firmes na igreja? São aquelas pessoas que eram o terror no mundo. Sabe? Aquela pessoa que no mundo, meu irmão, ninguém queria ficar perto dela, porque ele era um miseravão. Essa pessoa, quando se coloca diante do Senhor Jesus
e sente o perdão de Deus, aquela pessoa fica mais crente do que a maioria dos crentes mornos nas igrejas hoje em dia. Porque os crentes mornos, eles acham que não precisam do perdão de Deus. Não, sou camarada correto, fazendo tudo certinho, nunca roubei, a minha correria sempre foi na humilde, sempre foi, sabe? Sempre fui uma pessoa correta, me casei, tenho meu filho, minha família. Então assim, estou aqui, de vez em quando eu dou uma mentirinha ali, de vez em quando eu, sabe, dou um gritinho aqui, mas sou um camarada, gente boa. Você é quem, meu filho? Sabe, então, à medida que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nós de fato podemos então ser gratos por essa graça maravilhosa. Um dos hinos mais bonitos que foram escritos na história da igreja é um hino em inglês chamado Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa. Foi escrito por um pastor chamado John Newton. John Newton, antes de se tornar pastor, ele foi um capitão de um navio que vendia escravos, pegava escravos na costa da África e os levavam para as colônias britânicas, vendiam eles. E John Newton contabilizou que ele matou quase 20 mil pessoas. Ele enxergava os escravos como coisas e não como pessoas, e eles eram transportados de tal forma que a maioria deles morria na viagem. E eles não tinham nenhum enterro. Eles eram simplesmente jogados no mar para virar comida de peixe. Mas esse John Newton se converteu. E quando ele se converteu, ele escreveu as seguintes palavras: eu estava perdido e eu fui achado. Sabe? E ele diz: imenso amor que me alcançou. E ele fala essa expressão, graça maravilhosa. Sabe, meus irmãos, é esse sentimento que a gente tem que ter quando a gente recebe o Evangelho. O sentimento de gratidão que brota de um coração que enxerga o seu pecado, mas que enxerga a oportunidade, o convite gracioso que Deus fez. Por isso que ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Meus irmãos, a interpretação que a maioria dos crentes dá para esse versículo me dá até ânsia de vômito. A gente fica tão indignado com determinadas pessoas do falso evangelho, que muitas vezes a gente não tem nem força para rebater as suas heresias. E na maioria das vezes, a gente não tem que rebater essas heresias. Uma das coisas que eu tenho aprendido do Senhor é que eu não fui chamado para debater teologia e nem para debater Bíblia. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Então, quando nós apresentamos o Evangelho para as pessoas e essas pessoas querem refutar, querem debater, nós simplesmente entregamos essas pessoas na mão de Deus. Sabe? Porque, meus irmãos, nós olhamos para essa passagem quando ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E você sabe o que as pessoas dizem? Está vendo aí que crente tem que comer coisa boa? Crente não tem que comer esse negócio de pão duro, não, rapaz. Crente tem que comer o quê? Diga aí, meu filho, é pizza, churrasco. Diga aí, meu irmão Chico, é lula, um prato caro, bom. Tá vendo, meu filho? Uma referência, né, a uma determinada pessoa, mas o peixe é bom. Então, as pessoas pegam isso e não, como é que você está me dizendo que Deus quer que eu seja miserável? Se ali está dizendo que eu vou comer o melhor dessa terra, e eu pergunto: meu filho, você sabe o que é o melhor dessa terra? É isso que o povo não sabia. Por isso que o Senhor diz: o meu povo não entende. Paulo vai escrever aos Coríntios, ele diz: eu queria falar a vocês como espirituais, mas eu não posso. Por quê? Porque vocês são carnais. Sabe, a linguagem que o profeta está usando aqui é uma linguagem toda espiritual. Meus irmãos, você sabe qual é o segundo sacramento da igreja, por assim dizer, ou o segundo momento sagrado da igreja? A igreja evangélica, ela tem somente 2 momentos sagrados, por assim dizer, na vida do crente, ainda que a sua vida seja uma vida de santificação. Mas existem 2 momentos bastante especiais
e com um significativo muito importante na vida do crente, que é o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia, que nós muitas vezes não enxergamos da maneira correta. Nós, aqui na igreja, toda semana, nós comemos um pedacinho de pão e tomamos um cálice de suco de uva deste tamanho. E porque nós apresentamos a Santa Ceia de uma forma simbólica, muitas pessoas não enxergam que isso é uma refeição. Uma refeição é algo que simboliza uma proximidade. Para você ter uma ideia, os judeus, eles nunca comiam com não-judeus, porque a mesa de refeição para os judeus era algo sagrado. Era tão importante os momentos de refeição para o povo judeu, que um dos conflitos que os fariseus tiveram com Jesus foi porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, como era. Os judeus, quando ele fala lavar as mãos, é porque os judeus, antes de uma refeição, os judeus ortodoxos mesmo, ele se lavava todo, porque ele entendia que aquele momento era um momento sagrado. Meus irmãos, o judeu mais ortodoxo, aqueles judeus que levavam a lei de Deus ao pé da letra, toda a refeição, ele podia comer feijoada, ele podia comer salada, se ele tivesse de dieta, mas se ele fosse um judeu ortodoxo, não podia faltar um elemento na mesa do judeu. Sabe o que é? O pão. Ainda que fosse um pedacinho de pão. E quando ele ia se alimentar, ele pegava aquele pão, ele levantava, ele agradecia, obrigado Senhor pelo pão de cada dia. Sabe, perceba que a Bíblia nos mostra que os elementos, eles possuem significados. Uma refeição é um momento onde eram celebradas as alianças. Você vai ver muitas vezes isso na Bíblia. Quando as alianças iam ser feitas, eles apresentavam refeições. E foi assim também na aliança que foi feita debaixo do sangue de Jesus. Quando o Senhor Jesus nos disse que o seu corpo seria como o pão e que o seu sangue seria como o vinho, eles estavam em uma refeição. Eles estavam celebrando a refeição da Páscoa. E naquele momento foi mostrado para eles o que seria o melhor dessa terra. E nós somos lembrados semanalmente aqui na igreja o que era o melhor dessa terra. Todas as vezes que apresentamos a ceia do Senhor aqui na igreja, nós lemos um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Quando a Bíblia nos diz, Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É isso, meus irmãos, que é o comer o melhor dessa terra. É a única refeição que nós comemos que é divina. Muitas vezes você pode comer um bolo, uma coisa, sabe? Hoje de manhã teve o aniversário do irmão César aqui, e tinha um bolo aqui, sabe? Delicioso. Talvez essa pessoa, no auge da sua fome, ela diga, esse bolo é divino. Mas não é não, meu filho. Ele pode ser muito gostoso, mas divino ele não é. A única refeição que é divina é a ceia, que somente os cristãos verdadeiros têm acesso. E quem são esses cristãos verdadeiros que têm acesso ao melhor desta terra? São aqueles que ouviram a voz do Senhor. Por isso que esse versículo é tão importante para o crente. Se quiserdes e me ouvirdes. Sabe, meus irmãos, sabe quem são aqueles que celebram a ceia do Senhor? São as ovelhas de Cristo. E quem são elas? São aquelas que ouviram a voz do pastor e seguiram a ele. Se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. É uma coisa tão simples para um cristão verdadeiro enxergar, mas para aqueles que estão apegados a esse mundo, eles não querem isso.
Ah, então quer dizer que eu vou comer um pedacinho desse tamanho de pão e tomar um cálice, se ainda fosse um copo de suco de uva, mas o pessoal daqui parece que é burrinha, né? E aí é um negócio de um copo desse tamanho, acho que não tem nem 10 ml aquele copo, rapaz. Quer dizer que isso é o melhor dessa terra? Se você for crente, é. Se você for crente, esse é o melhor dessa terra. Porque essa refeição não é uma refeição física, mas é uma refeição espiritual. Não é o seu corpo que vai ser fortalecido com essa refeição, mas vai ser a sua alma, que precisa de muito mais cuidado do que o seu corpo. Nós muitas vezes nos ocupamos tanto com a nossa saúde física e somos tão negligentes com a nossa saúde espiritual. Sim, meus irmãos, nós precisamos comer do melhor desta terra. Nós precisamos nos alimentar de Deus em Cristo Jesus. E essa foi uma frase de Jesus que escandalizou a muitos. As pessoas estavam diante de Jesus e ele disse: aquele que não comer da minha carne. Como assim comer da carne? É doido? Uma das coisas, uma das blasfêmias que as pessoas diziam da igreja primitiva, da igreja no primeiro século, é que dizia que os crentes eram canibal. Rapaz, olha, eu ouvi aí, rapaz, que os crentes se reúnem aí todo domingo para comer a carne do Salvador dele. Haja carne, viu? Todo domingo eles celebram um negócio de uma ceia aí e eles comem a carne do Salvador deles. Esses camaradas são canibais. Não é bom a gente confiar em gente canibal, não. Vai que eles querem depois comer a gente aí. Salvador, a carne do Salvador dele acaba, eles vão querer comer a gente aí. Vou nada para esse lugar. Por quê? Porque a visão do povo é uma visão carnal. É isso que a Bíblia vai dizer. Aqueles que não têm o Espírito Santo, eles acham que a palavra de Deus é loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Muitos podem desprezar esse momento maravilhoso que nós celebramos todo domingo aqui, mas só nós sabemos como ele é importante para nós. Quando no final do culto nós nos reunimos aqui e nós olhamos para aquela mesa que está ao nosso lado, quando nós enxergamos aqueles dois elementos, o suco de uva e o pão, nós somos lembrados toda semana da graça de Cristo a nosso favor, de como o nosso Salvador teve que morrer em nosso lugar, de como o nosso pecado é algo sério, a ponto daquele que era perfeito ter que se entregar em meu lugar. Por isso, meus irmãos, é essa refeição que é o melhor dessa terra, esse alimento que de fato fortalece o crente para que ele permaneça fiel até o fim. E eu quero concluir nessa noite. Eu queria falar muito mais, mas o tempo não me permite. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Perceba, meus irmãos, muitas pessoas não gostam que nós apresentemos o juízo de Deus. Um dos livros onde a igreja menos tem conhecimento hoje em dia é o livro de Apocalipse. Tem gente, meus irmãos, que às vezes até lê a Bíblia toda, quando chega no livro de Apocalipse pula, volta para Gênesis. Ela chega até Judas, Gênesis de novo. Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa sincera, estou com medo danado de ler o livro de Apocalipse. Eu fico pensando que aquele livro vai me morder, vai sair um demônio de dentro daquele livro, vai me pegar. Livro de Apocalipse não é filme de terror, meus irmãos. O livro do Apocalipse é a revelação acerca dos últimos acontecimentos. E você precisa saber dele. Nós estamos quase concluindo uma série de pregações, uma série de estudos que estamos fazendo lá na Formosa Betel, sobre o livro do Apocalipse. Estamos quase concluindo, já chegando perto do capítulo 19. E quando o Senhor assim nos permitir, eu quero trazer também aqui para a CCVR um estudo a esse respeito. Pois a igreja do Senhor precisa saber o que espera eles nos últimos dias. Sabe, meus irmãos, a impunidade não faz parte das características de Deus. Ao contrário de impunidade, nós temos um Deus que é justo. E Ele vai trazer justiça a essa terra.
Por isso, meus irmãos, ao passo que ele convida as pessoas para a graça, ele também avisa aquelas pessoas que se eles não aceitarem esses convites, eles serão destruídos. Eu não preciso temer a destruição. Por quê? Porque eu aceitei o convite do meu Salvador. Na parábola que o Senhor Jesus nos conta, em Mateus capítulo 22, ele vai dizer que um determinado rei, ele fez uma festa para o seu filho. E ele mandou convidar as pessoas. Mas os convidados foram se desculpando um a um e não quiseram ir. Então o Senhor Jesus mandou que os seus mensageiros fossem de novo até os convidados. E mais uma vez os convidados não quiseram ir, só que dessa vez eles reagiram com violência. E eles bateram nos mensageiros de Deus e mataram alguns mensageiros de Deus. Meus irmãos, a resposta do rei nessa parábola foi uma resposta bastante dura. Ele mandou convidar aqueles que estavam nas ruas, mas ele disse: sabe aqueles que mataram os meus mensageiros? Chama o meu exército e manda matar todos eles. Meus irmãos, nenhum pecado vai ficar impune. Existem dois tipos de pecadores: aqueles pecadores que os seus pecados foram cobertos pela misericórdia de Deus em Cristo, mas existe aqueles pecadores que estão sendo reservados para a destruição no dia da ira do Senhor. Por isso que nós precisamos nos acertar com o Senhor antes da sua volta. O Senhor Jesus também, contando uma parábola, ele diz: qual é o capitão de um exército, ou o general de um exército, que sabendo que vem contra ele um exército muito mais forte, não manda um mensageiro para fazer um acordo de paz com aquele outro exército mais forte? É por isso, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos para o convite de Deus, porque chegará um momento em que esse convite não vai estar mais disponível. Meus irmãos, eu estou dando um estudo lá na Igreja Batista da Reconciliação em Mussurunga. Iniciamos um estudo nesse domingo sobre o dilúvio. E o dilúvio, ele vai nos mostrar essa realidade aqui. Durante 120 anos, aproximadamente, Noé construiu uma arca. E ele avisava para aquelas pessoas que era necessário que eles se arrependessem e que eles entrassem na arca para serem salvos, porque senão Deus iria destruir todas essas pessoas com o dilúvio. Mas os pecadores não acreditaram nisso e achavam que Noé estava maluco. Eles achavam que Noé tinha perdido, um parafuso na cabeça. Mas Noé, a gente não tem nem rio, nem mar aqui. Não chove aqui. Que negócio é esse de dilúvio, Noé? Você está ficando maluco? Ainda mais um barco desse tamanho. Mas a Bíblia diz que quando Noé entrou no barco, Deus fechou o barco pelo lado de fora e o povo não percebeu. Sabe quando foi que o povo percebeu que eles estavam mal? Quando começou a chover. Mas quando começou a chover não dava mais para entrar na arca. Por quê? Porque Deus havia fechado ela pelo lado de fora. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo livro do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando Ele está perto. A Bíblia nos fala que existirá um momento em que o Senhor não será mais achado das pessoas, onde as pessoas não mais conseguirão encontrar-se com Ele e nem se arrazoar com Ele, como está escrito aqui, o prazo do convite do Senhor, o convite do Senhor tem prazo. Por isso que nós precisamos responder ao Senhor Jesus prontamente. A Bíblia vai nos dizer, e eu já estou concluindo, a Bíblia vai nos mostrar essa realidade. Uma vez perguntaram a Martin Lloyd Jones qual era a diferença entre uma pregação e uma palestra. E ele disse: a diferença é muito simples, é que uma pregação é sempre urgente. Eu não sei quando é que o Senhor vai acertar as suas contas com você. Eu sei que Ele está te dando uma oportunidade aqui. Talvez você diga na sua própria mente: mas quantas vezes eu já fui a cultos
Quantas vezes eu já chorei diante do Senhor, e quantas vezes eu me afastei, ou quantas vezes eu me prostrei diante do Senhor e nada aconteceu na minha vida de mal nem de bom. Meus irmãos, nós não sabemos quando virá a nossa prestação de conta. A única coisa que a gente sabe é que ela vai acontecer. Nós precisamos estar preparados, tanto jovens quanto velhos. Meus irmãos, a morte é algo que não escolhe idade. Você pode chegar em um berçário e ter a triste notícia de um bebezinho que faleceu. Ouvimos isso todos os dias. Você pode chegar em um hospital e ter a triste notícia de uma criança que perdeu a sua vida. Tantos desastres acontecem e crianças morrem, adultos, idosos. A morte não escolhe idade. E nesse momento de prestação de contas, ninguém pode fugir. A Bíblia nos orienta acerca disso, e ele diz: cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Por isso, uma vez que a oportunidade de graça nos é dada aqui na terra, quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, essa mesma oportunidade não nos será mais dada. É por isso, meus irmãos, que embora a Igreja Católica, por acreditar no purgatório, uma doutrina totalmente antibíblica, a Igreja Católica que ora pelos mortos, os espíritas que oram pelos mortos, nós cristãos evangélicos não oramos pelos mortos. Por quê? Porque a nossa oração não vai mudar a realidade deles. Cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Se você não se atentar a esse convite da graça, e por acaso os seus dias terminarem aqui sem que você esteja reconciliado com Deus, a Bíblia diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Por isso, meus irmãos, que diante desse convite, na noite de hoje, sejamos gratos, possamos agradecer a Deus por tão grande graça que nos alcançou. E todos nós podemos sair daqui dessa noite felizes. Muitas pessoas, elas confundem a graça de Deus ou o fato de estarmos em paz com Deus com o legalismo. Meus irmãos, o fato de você acreditar em Deus de todo o seu coração, crer que Ele é o seu Senhor, não faz de você uma pessoa que não peca. Por isso que muitas pessoas, elas ficam com receio de se apresentar diante de Deus. Mas, meus irmãos, quem precisa tomar banho é quem está sujo e não quem está limpo. E por mais que a gente se limpe, a gente vai ter que continuamente ficarmos nos limpando. No livro do Apocalipse somos ensinados acerca disso, e a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Por isso que a limpeza na vida do crente é algo contínuo. É algo que é feito de uma vez por todas. Quando somos perdoados por Jesus e recebemos o Espírito Santo, mas é algo que se faz diariamente pela palavra. A palavra, ela tem esse poder de nos lavar um pouco mais a cada dia, de nos tornar cada vez mais limpos e parecidos com o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos desejar a palavra, ansiar ir para os encontros onde a palavra de Deus é pregada, porque é somente através dessa palavra bíblica que nós somos limpos cada vez mais. Por isso, meus irmãos, você não precisa se sentir pressionado na noite de hoje, mas você tem que se sentir perdoado na noite de hoje. Que possamos nos apresentar diante de Deus nessa noite, reconhecendo quem somos, pecadores, que carecem da misericórdia de Deus, mas reconhecendo também a nossa posição diante de Deus, que se de fato nos arrependemos dos nossos pecados, todos eles foram perdoados. E não estamos mais em posição de inimizade para com Deus, mas somos filhos de Deus.